Ok, pessoal, vamos dar início então a mais uma aula de microeconomia, iniciando então a teoria da produção hoje, pessoal. Bacana, que faz parte do contexto da teoria da firma, né? A teoria da firma seria um conjunto muito maior, a teoria da produção seria um subconjunto, digamos assim, onde dentro da teoria da firma a gente teria a teoria da produção, custos, que a gente vê agora em micro 1, e aí em micro 2 a gente vai para mercados, né, que também compõem, digamos assim, parte fundamental do contexto, né, da teoria da firma. Legal? Dito isso, então, o início não poderia ser diferente em teoria da produção. A gente vai ver porque é uma questão mais técnica, né, digamos assim, a parte da produção. E aí depois a gente vai colocando outras variáveis assim no contexto para entender o processo interno, né, da firma. E aí começamos a colocar preço, e aí depois como é que isso ocorre no mercado. Como coloca preço, aí a gente tem a teoria de custos, né? Então, iniciando por essa teoria da produção, a gente vai entender assim como é que se dá a questão do uso dos fatores de produção, né? Dentro de uma atividade produtiva genérica. Lembrando que, claro, né, que cada atividade produtiva vai ter as suas características próprias, a gente está fazendo uma generalização dentro do que é possível para entender no contexto geral como ocorre, digamos assim, esse processo, né, de produção e o que tem em comum a toda a produção que existe. Né? Ok? É isso que a gente vai ver aqui hoje. Vou passar para frente um pouquinho mais. Então, a produção pode ser definida como a transformação de insumos como matéria-prima, capital e mão de obra em um produto final, ou seja, em bens e serviços. Então, tá aí, é um processo que acontece, né? Você pega a matéria-prima bruta, através de uma determinada tecnologia, é transformada em um bem final, um produto final, que aí vai para o mercado e é consumido, né, pelos consumidores, conforme a gente já viu na teoria do consumidor, conforme o desejo dos consumidores. Então tá. A gente olhando para o lado da produção, também existe, né, escolhas que devem ser feitas, né? Ou seja, que insumos a firma vai utilizar e por que ela toma essas decisões de insumos, tá? Mas agora, nessa aula de hoje, essas decisões ainda não vão ser tão importantes para nós. Ou melhor, vão ser importantes, mas vão ser tomadas de forma mais técnica, vão ser independentes, digamos assim, do preço dos bens a priori, sim, o uso em si dos bens. Né? A produção envolve, então, vários fatores que são classificados em 4 categorias principais. Na verdade, pode ser classificado em menos categorias ou em muito mais. Né? Então, a gente vai colocar aqui 4, assim, para dar uma diferenciação, porque normalmente só se usa capital e trabalho, e é o que a gente vai fazer. Mas pode ser capital, trabalho e terra, pode ser capital, trabalho e gerenciamento, por exemplo, e pode ser outras formas de diferenciar, dependendo da análise que você está fazendo. Eu resolvi botar dessa forma inicialmente, claro, depois a gente vai condensar, mas para a gente discutir o porquê, né, a gente subdivide em categorias. Então tá aqui, a terra seria como então o uso dos recursos naturais, por exemplo, né, é a riqueza natural que é usada na produção, tais como solo, árvores nativas, animais silvestres, os minerais, a água, as correntes hidratórias naturais, ou seja, o uso de todos os recursos naturais é um fator de produção que pode ser utilizado na atividade produtiva, ok? O capital é o bem produzido usado na produção, ou seja, os fatores manufaturados, tais como fertilizantes, ração, máquinas, equipamentos, o próprio dinheiro, a estrutura física, outras tecnologias são consideradas capital. Então aqui tem essa questão, né? Claro que o próprio dinheiro, a gente quando fala de capital, pensa nisso, mas o capital pode ser visto como, por exemplo, o capital imobilizado, né? Que seria então as máquinas, equipamentos, a estrutura, o terreno da firma. Então quando a gente fala capital, está mais, na verdade, relacionado a isso, aos fatores de produção em si, do que o dinheiro, né? A quantidade de recursos utilizados, ok?
Trabalho, então, né, é energia física primária usada na produção, tais como mão de obra familiar, mão de obra contratada. Então, o trabalho é a força humana, né? Então, quando a gente fala de trabalho, o número de trabalhadores na produção, a gente está falando diretamente do fator humano, né? Assim, e nesse caso em específico, se eu falar em trabalho somente, eu posso estar falando tanto da questão da força física, quanto da capacidade intelectual, que você não precisa da força física no trabalho, mas só a capacidade intelectual. Mas por isso que então a gente botou esse outro, que você pode dividir isso, né? Colocar trabalho como só força física e colocar, por exemplo, gerenciamento como a capacidade técnica, né, da pessoa gerir, né, administrar um fundo, administrar uma produção, administrar pessoas. Então, na verdade, a capacidade técnica de gerenciamento pode ser separada desse trabalho. Mas, normalmente, quando a gente fala de trabalho, a gente fala de todos os tipos de trabalho, né? Sendo ele intelectual ou sendo ele físico. Então, a gente coloca tudo num fator só, ok? Mas, como eu falei para vocês, e com esse exemplo aqui que eu estou dando para vocês, você pode sim, se quiser, dependendo do tipo de estudo que for fazer, do tipo de análise que estiver fazendo, fazer uma diferenciação entre trabalho, e alguns economistas até gostam de botar capital humano, né, para diferenciar essa questão de que você está tendo maior ou menor, digamos assim, aumento da sua capacidade intelectual, da sua capacidade técnica, e aí é atribuído isso que é o capital humano. O que a gente faz aqui é simplificar, né? Claro, então o que a gente vai colocar é, em vez de terra e capital, colocar todos os fatores físicos como capital, em vez de trabalho, gerenciamento, colocar todos os fatores que envolvem atividade humana em trabalho, tá? E aí a gente simplifica algo que a gente sabe que é muito mais específico, pode ser especificado e ter outros desdobramentos que, para nós, nesse momento, didaticamente não é tão interessante, digamos assim, né? Mesmo que a gente saiba que existe sim, e aí, na medida que a gente se aprofunda na questão de construir uma, digamos assim, função de produção, uma teoria da produção em que leve em consideração outros fatores, aí sim é interessante um desdobramento maior, ok? Então, processo de produção, pessoal, a gente tem os fatores, como eu falei para vocês, que é a terra, mão de obra, o próprio capital, e a gente tem os desdobramentos, né, que é obter a matéria-prima, e aí a gente tem a tecnologia de produção, que é onde a gente vai ter o processamento, né? Então, por exemplo, a indústria de beneficiamento, aqui nesse exemplo da uva, e por fim, né, o produto final. Então, a gente tem todo esse processo, né, que vai ocorrer dentro de uma atividade produtiva, que no final das contas vai levar a uma quantidade total de bem final. Essa é a ideia. Então, você tem uma tecnologia de produção na qual você pega os fatores produtivos, que é a combinação de capital, terra, trabalho, mão de obra e matéria-prima, e essa tecnologia de produção vai gerar, então, no final, um bem, um novo bem, que seria, então, o nosso produto final. Tá? E tem outros desdobramentos também que pode levar a outros produtos, né, derivados também. E aí, claro, é um universo que pode acontecer. O que a gente faz é, através de uma função de produção, tentar simplificar isso. Dizer, existe um produto total, que, claro, aquele produto total pode estar constituído de uma cesta de produtos derivados, né? E que levam a processos diferentes, né, usando tecnologias de produção diferentes para chegar naquela quantidade. E o uso do fator terra capital e a combinação com a matéria-prima também faz parte, ou seja, essa combinação toda faz parte da tecnologia de produção. Os fatores estão, eles por eles mesmos, são quantidades de fatores determinados, que através de uma tecnologia, que é uma combinação e recombinação desses fatores, levam então a um produto total final. Essa é a ideia. Então, a escolha do método ou processo de produção depende da sua eficiência. Eficiência técnica ou tecnológica, quando comparado com outros métodos, utiliza a menor quantidade de insumos para produzir uma quantidade equivalente do produto. Tá? Eficiência econômica está associada a um método de produção mais barato, isto é, os custos de produção são menores relativamente a outros métodos. Aqui, em teoria da produção, pessoal, a gente vai pegar mais a questão técnica, como eu falei para vocês inicialmente.
Não que não esteja já presente uma certa eficiência econômica, né? Você está utilizando os fatores de maneira mais eficiente, de certa forma, você está tendo também uma decisão econômica. Mas a gente fala que é uma decisão técnica pelo fato de que ainda não há uma precificação. A gente não sabe os valores, mas sabe qual é a combinação que produz melhor, por exemplo, mesmo ainda não sabendo os valores dos bens. Então, por isso que é uma questão técnica e ainda não necessariamente econômica, apesar que se você está utilizando de forma técnica uma combinação que lhe dá um melhor resultado em termos de produção, mais eficiente, então, por fim, também é uma questão econômica, apesar que quando for sim integrado as questões dos preços dos fatores, preço do produto final, aí a gente estaria falando de custos de produção, né? Aí sim a questão econômica fica mais evidente, né? Porque você pode escolher daí fatores que têm preços diferentes, com preços mais baratos, ou um que tem um preço maior, mas produz mais. Então essas escolhas, tanto do caráter técnico como econômico, eles vão estar sempre conjugadas, né? Mas vai ficar mais fácil de entender um pouquinho mais para frente, porque isso, a teoria da produção, digamos, é uma questão mais técnica do que econômica. Apesar, como eu falei para vocês, que o econômico vai estar, de certa forma, ou pelo menos indiretamente, presente também. Então vamos lá entender a função de produção, né? Isso aqui é essencial na nossa análise. A função de produção, então, determina a quantidade máxima de produto que pode ser produzida com uma dada quantidade de fatores de produção. É definida para um dado estado da tecnologia e do conhecimento tecnológico. Não sei se o volume, deixa eu dar uma olhada antes, pessoal. Só um minuto no volume aqui. Pode ser que esteja baixo esse volume, então eu vou aumentar um pouquinho aqui. Acho que melhorou o volume aí para vocês, quem está acompanhando de forma online. Os alunos aí, pode alguém responder se o volume está bom. Bom, dando continuidade aqui, então tá aqui uma representação de uma função de produção, né? A gente tem uma quantidade, esse Q que representa a quantidade é a quantidade total, a quantidade produzida do bem. Essa quantidade total de bem que foi produzida, ela é função, né? O Fzinho é função de x1, x2, x1, x2, x3, x4 até xn, que são todos os fatores de produção que podem ser utilizados na confecção desse bem, digamos assim. Então, esses x1, x2 até xn são os fatores de produção que são utilizados nessa atividade. Então, como eu falei para vocês, o Q, né, ou seja, a nossa quantidade de produto total, de forma formal, assim, é função, então, do uso dos fatores. O uso dos fatores, que é o x1, x2, é uma determinada quantidade desses fatores para chegar nessa quantidade de produto final. E a função representa, então, pessoal, como eu falei para vocês, essa tecnologia de produção. Então, a função de produção, de certa forma, ela representa essa combinação e recombinação dos fatores que levam ao produto total. Então, isso é a nossa função de produção, ela é uma representação, então, de qualquer atividade produtiva. Então, claro, né, aumentando x1, x2, x3 até xn, você vai estar aumentando, então, a quantidade de produto também, já que ela é função dela, ok? Claro que aqui a gente vai usar uma simplificação, como eu falei para vocês, que é comum, essa aqui é que vocês vão encontrar na literatura aí, né, nos livros, que é somente usar dois fatores de produção a priori, que é capital e trabalho, ok? E normalmente se usa L para expressar a mão de obra e K para expressar capital. Então a função de produção vai ser constituída do nosso Qzinho, que é a função então de capital e trabalho. Então, para conseguir a quantidade total do produto, nós utilizamos capital e trabalho, que através de uma tecnologia de produção vai nos dar esse produto total aí. Então, leia-se, a quantidade produzida é função da quantidade de trabalho e capital empregados no processo produtivo. Então, como eu falei para vocês, que é a quantidade do produto, ou nosso produto total, nosso produto final, é a quantidade total, né?
L é a quantidade utilizada de mão de obra e Q é a quantidade utilizada de capital para chegar a esse produto total, a esse fim, né? Então, bom, aí a gente precisa falar das características dos fatores de produção em si, né? Ou seja, vai existir certos fatores de produção que vão ter uma característica de ser fixos, que não vão se alterar, digamos assim, conforme é alterado o nível de produção, e outros vão ser variáveis, ou seja, com certeza, para aumentar o nível de produção, você vai ter que aumentar mais eles ou reduzir mais esses fatores de produção. Então, eles são variáveis, é possível modificar a quantidade utilizada desses fatores de produção. Claro, por definição, né? Então, existem alguns fatores que são fixos e outros variáveis. Então, como eu falei para vocês, os fatores de produção fixos são aqueles cuja quantidade não muda quando a quantidade do produto se altera. Exemplo, né, as instalações da empresa, a tecnologia, que pode ser as máquinas e equipamentos, são fatores que só são alterados no longo prazo. Então, não é que eles não vão ser alterados nunca. Aí a gente vai colocar a questão de curto e longo prazo, que a gente vai falar mais à frente, mas é exatamente isso. Neste momento, ou pelo menos em determinado período de tempo, não vai haver modificações da quantidade desses fatores, e mesmo assim vai haver a produção, pode ser até constantemente, inclusive, porque não depende de uma variação desses fatores para a produção acontecer ou não. Então essa é a característica dos fatores fixos, né? Por outro lado, tem os fatores de produção variáveis, né, cuja quantidade utilizada varia conforme o volume de produção, né? E aí essa alteração no volume de produção deve ser relacionada também com um aumento ou redução desses fatores variáveis. E um exemplo são as matérias-primas, mão de obra. Então, quanto mais trabalhadores você colocar, mais matéria-prima você colocar, mais produção você vai ter. Então, existe sim essa relação e você depende desses fatores variáveis para que a produção ocorra. Os fixos não dependem tanto assim, né? Eles já são dados e você depende aí do uso dos fatores variáveis para que a produção ocorra. Claro que você precisa de ambos, né? Só que uns vão estar fixos e outros vão estar variando conforme a produção. Legal? Então, esse é um conceito muito importante, a gente vai trabalhar ele. Então, aí, como eu falei para vocês, a questão temporal é fundamental para entender o processo produtivo. Então, o que é o curto prazo? Período de tempo em que apenas alguns fatores produtivos podem ser ajustados, ou seja, existem fatores fixos e variáveis. Como a gente viu, os fatores variáveis, a gente tem facilidade de ajuste, é possível aumentar e reduzir eles com facilidade. Então, por isso, por essa característica, eles são considerados fatores variáveis. Já os fatores fixos, uma certa dificuldade, precisa de um planejamento para você conseguir alterar o tamanho da empresa, o terreno, as instalações, a quantidade de máquinas. Por isso, eles tendem a se manter fixos ao longo do tempo. Mas que tempo é esse? É um curto prazo, porque com certeza, ao longo do tempo, você pode sim aumentar a quantidade de máquinas, você pode aumentar o tamanho da firma, você pode adquirir outro terreno, aumentar as instalações. Então, pessoal, no curto prazo eles são fixos, mas fora do curto prazo você pode até eles ajustar os fixos, inclusive. Mas se existe um curto prazo, então existem fatores que são, por natureza, variáveis e outros que vão estar fixos durante esse período. Bom, e o contrário, claro, no longo prazo aí não existe, né? Aí todos os fatores podem ser alterados. Então, o que acontece? A produtividade dos fatores é a produção por unidade da totalidade dos fatores, ou seja, a produtividade vai depender de todos os fatores, porque todos podem ser alterados. Então, a possibilidade de ajuste a qualquer fator de produção. Então, no longo prazo, pessoal, todos os fatores de produção são alteráveis, né? Tanto o tamanho da firma pode reduzir, pode aumentar, a estrutura, a quantidade de máquinas. No longo prazo, aí não tem problema, todos os fatores são variáveis. No curto prazo, aí existe essa divisão entre fixos e variáveis. Bacana? Então, forçando o que eu falei para vocês, no curto prazo, então, existem fatores fixos e variáveis. No longo prazo, todos os fatores são variáveis. E quando é que é o longo prazo? Bom, aí depende de cada atividade produtiva, né? Algumas vão demorar mais, outras vão demorar menos, ou seja, vão ser mais rápidas em trocar toda a atividade, aumentar, reduzir facilmente. Você imaginar uma atividade simples, né? Como uma padaria ou até mesmo uma venda de cachorro-quente,
é fácil você rapidamente aumentar a quantidade produzida, tendo mais espaço, digamos assim, ou fazendo uma reforma, não, o tempo é mais curto. Algumas outras atividades não, vão levar muito mais tempo porque uma mudança estrutural ocorra. Então, pessoal, depende de cada atividade produtiva, mas com certeza vai levar algum período. Então, para algumas o curto prazo vai ser mais rápido, para outros o curto prazo vai demorar muito mais. E quando todos os fatores se tornarem realmente variáveis, aí a gente pode dizer que chegou no longo prazo, né, para aquela atividade produtiva. Bacana? Legal? Então, aqui a gente precisa mencionar, né, a questão do produto total, produto médio e produto marginal. A gente vai trabalhar isso para entender o processo de produção. Essas variáveis são fundamentais. O produto total, de certa forma, já foi apresentado para vocês a quantidade total produzida, dado uma certa quantidade de fatores de produção e dado uma tecnologia de produção empregada. Então, produto total designa a quantidade total produzida do produto a partir dos fatores de produção e do estado da tecnologia. Em unidades físicas, tais como toneladas de trigo ou número de sapatos, por exemplo. Então, aí é a quantidade total de determinado bem, independente, inclusive, da forma que é mensurada essa quantidade. E o produto médio, pessoal? O produto médio é igual ao produto total dividido pela totalidade de unidades do fator de produção. Então, o produto médio vai ser em relação a determinado fator de produção, que pode ser o número de trabalhadores, pode ser a quantidade de capital. Então, o produto médio é a média que cada unidade de fator de produção contribuiu para o produto total. A gente vai fazer um cálculo, né? Vai mostrar como é que faz esse cálculo e vou explicar melhor mais à frente. Produto marginal. O produto marginal de um fator de produção é a variação do produto total gerado por uma variação desse fator, mantendo os restantes fatores constantes. Então, se eu vou aumentar ou reduzir a quantidade de trabalhadores, vou aumentar ou reduzir a quantidade de capital, o quanto esse aumento ou redução impactou o produto total. Isso é o produto marginal. Normalmente, vocês veem a descrição disso, e é comum nos livros usar a quantidade total de mais um trabalhador. Pode ser visto dessa forma. A quantidade total de mais uma unidade de capital. Quanto que variou a produção. É feito dessa forma, de maneira a simplificar a análise. Então, a gente imaginando de 1 para 1, a gente vê a variação de forma muito mais pontual, digamos assim. Mas não precisa necessariamente ser assim. Como eu coloquei aqui, pode ser uma variação da quantidade. Aumentou mais 5, mais 10. E essa variação da quantidade, dos fatores, vai ter um impacto sobre a produção. Então, o que eu quero dizer é que o produto marginal não precisa ser da unidade específica, mas de uma quantidade específica. Pode ser sim. Tá ok? Então, vamos lá. O produto médio, como eu falei para vocês, pode ser representado por PME, é a relação entre o nível de produção e a quantidade de insumo, que é o fator de produção, utilizado em um determinado período de tempo. Então tá aí, o produto médio do trabalho nada mais é que o produto total dividido pela quantidade de trabalhadores, como vocês podem ver ali, PT dividido por L. Então seria o produto médio do trabalho, quanto cada trabalhador em média contribuiu para o produto total. O produto médio do capital, como vocês podem ver, é o produto total, PT, dividido pela quantidade total de capital utilizado nessa atividade. Então, é PT dividido por K. E aí a gente tem o produto médio do capital, quanto cada unidade de capital contribuiu, então, para aquele produto total. Legal? Então, uma média, né, dos fatores em relação a contribuição com o produto total, quanto que em média foi gerado a mais, né, por ter mais um trabalhador, por exemplo, ou por ter mais uma unidade de capital. Produto marginal, variação do produto dado a variação da quantidade de fatores de produção. Como eu falei para vocês, aí pode ser dado tanto assim pela variação pelo delta, né, delta PT sobre delta L, que seria a variação do produto total dividido pela variação do trabalho. Ou pode se dar também pela derivada parcial. Né? Se a gente tem uma função linear, né? Linear não precisa ser linear, precisa ser contínua. Né?
uma função contínua se deriva então a quantidade em relação a L, né? E aí você tem o produto marginal do trabalho em relação ao produto total, o que também é chamado de produto marginal do trabalho. Da mesma forma, pode ser então a variação do produto total pela variação do capital ou a derivada parcial. Aquele símbolo ali está errado, pessoal, eu vou ter que ajustar isso uma hora, tem isso, mas é só botar o Dzinho, né? Por que está errado? Porque a gente não tem duas variáveis. Até tem, no final até está certo, né? Tem capital e trabalho, então nesse caso está certo. Quando se tem uma única variável, a gente usa o Dzinho, aquele, a anotação, né? Agora sim, quando tem duas variáveis, aí é uma derivada parcial, porque depende só de L, mesmo que o capital esteja ali dentro da função de produção, e depois deriva em relação a capital, mesmo que o trabalho esteja ali dentro da função de produção. Tudo bem. É isso aí, a derivada parcial. Tá ok, pessoal? Me confundi, se confunde. É que eu tenho que ajustar isso num dos meus slides, né, que tem esse problema, assim, e acabei confundindo, achando que era esse aqui. Esse aqui tá ok. Vocês podem até me falar isso, inclusive, se vocês notarem algum erro, alguma coisa. Eu normalmente dou até um bônus para quem encontra essas coisas. Ok, pessoal, continuando então. Bom, aí tem características, né, da própria função de produção que depende daquelas questões que a gente levantou até aqui, do curto e longo prazo e do fato de existir fatores fixos e variáveis. A gente tem a função de produção e vamos supor, né, que um dos fatores é fixo e o outro é variável. Para facilitar a análise, para realmente vincular isso com a realidade, não que não exista fatores de trabalho, de capital que não sejam variáveis, mas para facilitar a nossa análise, vamos considerar que o trabalho é o fator variável, né, que é fácil de colocar e retirar pessoas, e que capital seja um fator fixo, um fator que já está dado e que não vamos alterar, pelo menos no curto prazo. E aí, nós temos então o fator fixo, que é o capital, e o fator variável, que é o trabalho. O que acontece é que se a gente tem uma função, né, e que em uma das variáveis se comporta como um componente fixo, digamos assim, aí a gente tem que, no final das contas, só temos uma variável, né? A outra, ela se comportando, é como se tivesse um valor já definido para ela, um valor fixo, então ela é uma constante, né? Uma função na qual ela tem um comportamento de uma constante. E aí, nesse caso, pessoal, a única variável, ou melhor, nesse caso, a gente teria uma única variável, que seria o trabalho. Então, é como se a produção, né, o produto total, fosse função somente de trabalho, que é a nossa única variável. Então, a gente tem essa redução, digamos, para a função de uma única variável. Então, o nível do produto varia apenas em função de alterações na mão de obra. No curto prazo, lembrando ceteris paribus também, que é a nossa análise de manter tudo mais constante, nesse caso aqui é mais ou menos isso. Então, veja bem, sendo assim, não quer dizer que capital não esteja presente, né, na função de produção, ela só não está ativado no curto prazo. Essa é a ideia, exatamente. Então, a gente tem uma função de uma única variável. E tudo bem, então se eu aumento a quantidade de trabalho, eu aumento a quantidade de produto total. Se eu diminuo a quantidade de trabalho, eu diminuo a quantidade de trabalhadores. Então, ela está respondendo diretamente a função da quantidade de trabalhadores. Bacana? Então, é muito importante fixar isso aqui, porque isso aqui vai ser fundamental na nossa análise agora. Por quê? Porque a gente vai falar de uma lei que é fundamental na economia. É extremamente importante vocês entenderem ela, fixarem ela, porque aí vocês vão começar a pensar como um economista mesmo, que é a lei dos rendimentos marginais decrescentes. A lei dos rendimentos marginais decrescentes nos diz que o produto total cresce a uma taxa decrescente à medida que acrescentamos doses adicionais de um fator variável, mantendo fixo pelo menos um dos fatores de produção. Eu vou explicar melhor já. Desse modo, mantendo constante o fator produtivo, o produto marginal de cada unidade de fator de produção irá se reduzir com o aumento da quantidade utilizada desse fator. Tá, o que é isso? É o seguinte, como eu falei para vocês, o capital está fixo e o trabalho é a nossa única variável. Então, beleza, eu vou aumentando a quantidade de trabalho,
e eu vou aí conseguindo aumentar a produção. Contudo, o fato de existir fatores fixos, isso acaba virando como se fosse uma âncora, né, para o crescimento do produto total somente dependendo do fator variável. Por quê? Porque, com certeza, ele também depende do fator fixo. O fato é que ele está fixo e isso causa redução da produtividade nos acréscimos a mais que eu estou colocando do fator variável. E isso de tal forma que se vira até uma lei, isso vai acontecer, né? Você depende também daquele fator fixo, infelizmente ele está fixo. Então existe a lei dos rendimentos marginais decrescentes, que nos diz que mesmo que a gente aumente a quantidade do fator variável, no caso do trabalho, a taxa de crescimento vai ser cada vez menor, e em algum momento vai se tornar até negativo e o produto total vai cair. Essa é a lei dos rendimentos marginais decrescentes, como vocês podem ver no gráfico ali. A gente tem aquela, nesse primeiro gráfico à esquerda, né, a gente tem aquela área azul, aquela linha ali representa o crescimento da nossa função de produção, ou melhor, do nosso produto total, que é Y, pense em Y ali como um produto total, e L, claro, é o nosso trabalho. Então o que acontece? Você vai aumentando a quantidade de trabalho, vai aumentar, né, a produção, o Y vai aumentar, já tem um produto total maior. E ele inicialmente até pode crescer a taxas crescentes, a gente já vai falar sobre isso também. E em algum momento ele vai começar a apresentar taxas decrescentes e até mesmo decair. Ou seja, ele vai começar a cair mesmo o produto total, porque a contribuição do trabalho começa a se tornar negativa, a produtividade vai caindo, vai caindo, vai caindo e se torna negativo. Por quê? Porque existe um fator fixo, né, que causa uma queda na contribuição, na taxa de contribuição do produto variável. Bom, é uma ideia mais ou menos fácil de entender, até porque, olha só, você tem lá uma fábrica e dentro tem as máquinas, equipamentos, e você coloca trabalhadores. Né? No início você coloca alguns trabalhadores, eles vão produzir, mas há uma certa quantidade a mais de máquinas, assim, há uma capacidade ociosa, então é possível colocar mais trabalhadores, né? Ok? E eles vão produzir mais, e em conjunto a sinergia pode aumentar a produtividade, então eles vão crescer até, talvez, a produtividade inicialmente. Só que em algum momento, se continuando a colocar trabalhadores e não tendo tantas máquinas assim, o espaço sendo limitado, eles vão começar a se atrapalhar, a produtividade vai começar a cair, o uso das máquinas vai começar a ser dividido, e aí a gente tem ainda vai crescer o produto em certo momento, mas cada vez menos. Em algum momento, claro, a produtividade deles vai cair, vai despencar, ou seja, vai começar a cair o produto total também. Então é isso, pessoal. Isso é a lei dos rendimentos marginais decrescentes. Se um fator é fixo, no caso as máquinas, tamanho da empresa, tamanho das instalações, e você aumentar os trabalhadores, só o variável crescendo não vai tornar o produto total crescendo indefinidamente. Isso não dá, porque você precisa do capital do fator fixo, só que ele não vai aumentar. Então, se você aumentar indefinidamente a quantidade do variável, em algum momento o produto total vai cair também. Então, é a lei dos rendimentos marginais decrescentes. Aí no nosso gráfico ali à direita, né, você pode ver que ali a gente tem a quantidade, o Qzinho, né? Aqui está tudo aqui meio misturado, uma hora é Y, uma hora é Q, mas dá para entender. Que é o nosso produto total, você pode ver que ele cresce até o máximo, depois começa a decrescer. O produto médio é um pouco mais suave, né? Lembra do produto médio que a gente acabou de falar, né? A contribuição média. A contribuição média dos trabalhadores começa a crescer, mas em algum momento a média começa a cair, fruto da falta de capital. Produto marginal muito mais rapidamente ainda, as variações de contribuição do trabalhador vão aumentar, mas vai cair muito mais rapidamente com a falta de capital, né? E a ponto de se tornar até negativa, como vocês estão vendo nesse gráfico à direita aí, tá legal? Vamos avaliar e analisar melhor isso, porque isso também vai representar o que a gente chama de estágio de produção, mais à frente um pouquinho. Então, produto total, produto médio e marginal. Então, aqui tem uma tabela que representa mais ou menos esse comportamento. A gente tem ali o capital fixo em 10, a quantidade de trabalhadores crescendo unitariamente, né, de 0, 1, 2 até 8. E você tem um produto total que ele é crescente inicialmente, estaciona ali pelo número 17 e aí vai caindo
novamente ela se torna negativo, né? E você tem um produto médio, que nada mais é que o produto total dividido pela quantidade de trabalhadores, e um produto marginal, que é a taxa de variação. Por exemplo, eu saí do produto total 0, fui para 3, tive uma taxa de 3, de 3 para 8 tive uma taxa de 5, de 8 para 12 aumentou uma taxa de 4, 12 para 15 a quantidade total de produto aumentou numa taxa de 3, e claro, é a variação do produto total dividido pela variação de trabalho. Como o trabalho está aumentando unitariamente, então está sendo dividido por 1, dá só a própria variação do produto total. Isso é a última coluna, vocês podem ver ali. Aí se eu perguntasse para vocês, pô, mas em qual ponto dessa tabela a gente tem o produto total máximo, por exemplo? Se eu perguntasse para vocês onde é que está o produto total máximo, se dizer para mim, bom, está no 17, né? Aí se eu perguntasse para vocês, mas qual o 17, né? Qual o 17? Porque tem 2. Aí, tecnicamente, pessoal, a gente vai ver que é o seguinte, que esse aqui vai ser o nosso 17. E por que esse não o outro? Bom, ele está vinculado, pessoal, a uma produtividade marginal igual a 0. A gente vai ver no próximo gráfico, aí, se não me engano, que quando a gente chega no produto marginal igual a 0 do fator, aí a gente chega no produto total máximo. Tem toda a lógica do mundo, né? Porque o produto marginal nada mais é que a derivada do produto total em relação ao fator. E se a derivada do produto total em relação ao fator for igual a 0, é porque a gente está no máximo, lembra? É a condição de primeira ordem. Então, a produtividade marginal do fator igual a 0 vai dar o máximo que aquele fator pode oferecer. Pode ver que ali, antes desse ponto, ele tem taxas positivas, e depois desse ponto, naquela coluna última ali, vocês podem ver que eles têm taxas negativas. Então, cara, a contribuição maior que ele dá até o ponto em que a taxa é 0 vai dar o produto total máximo. Essa é a ideia. Bacana? Vamos ver isso então. Aqui, ó. Isso representa, pessoal, de certa forma, o que a gente chama de estágios de produção. O que seriam os estágios, então, de produção? É fácil de identificar eles de certa forma. Vamos ver. Então, a função de produção clássica é dividida em 3 estágios. Estágio 1 vai do nível de fator 0 unidades, ou seja, da origem, né, até o nível de uso em que o produto médio é máximo. Ou seja, o produto médio é máximo quando o produto médio é igual ao produto marginal. Isso é uma coisa que dá para definir também. Porque o produto marginal, pessoal, ele vai cruzar o produto médio exatamente no seu máximo. Então, onde eles são iguais, produto médio e marginal, a gente tem produto médio máximo. E essa é a linha divisória do estágio 1 de produção para o estágio 2, tá? A gente vai ver no gráfico ali como ocorre isso. Aí, desse ponto em diante, vamos lá, vem o estágio 2. Vai do ponto em que o produto médio é máximo até o ponto onde o produto total é máximo. E é aquilo que a gente viu antes, que eu falei antes para vocês, onde o produto marginal é 0. Então, nesse intervalo aí, a gente tem essa região do estágio 2 de produção. E aí eu tenho que lembrar vocês que é o seguinte, no estágio 1, pessoal, boa parte dele tem um crescimento, né, exponencial da produção, porque ela cresce a taxas crescentes até. Por quê, né, pessoal? Porque ali, como eu falei para vocês, há uma certa... há fatores de produção fixos que não estão sendo usados, estão em... Esqueci a palavra agora, né? Que foi a mesma palavra que eu acabei de falar para vocês agora há pouco. Estão ociosos. Estão ali, pode ser utilizado, mas não estão sendo utilizados. Então, o que acontece? Então, é possível aumentar a produção e a sinergia da quantidade de mais trabalhadores aumenta exponencialmente, e aí a produtividade aumenta, ou seja, cresce a taxas crescentes a produção. Tá? Já no estágio 2, aí já começa a ocorrer o fato de que tu passou do produto médio máximo e o produto marginal já está caindo, está abaixo do produto médio. A gente vai ver isso no gráfico. Então, ele cresce ainda, cresce. A produção cresce, só que cresce a taxas decrescentes, está crescendo cada vez menos agora. Essa está crescendo ainda, mas uma taxa cada vez menor. Então, ela está crescendo a taxas decrescentes. Ou seja, a lei dos rendimentos marginais decrescentes já começou a operar. O fato de existir um fator fixo de produção
tende a reduzir a produtividade marginal do fator variável, a contribuição dele na produção. Mesmo com a produção crescendo, ela está crescendo cada vez menos. Essa é a ideia. E aí, se você continuar a produção ainda assim, então ela vai crescer, decrescer, decrescer, até o momento em que você chega no produto total máximo, em que a produtividade marginal é zero do fator variável. Aí depois disso, a produtividade marginal do fator variável começa a ser negativa, como a gente viu no gráfico e vai ver agora também no próximo gráfico. Sendo negativo significa que ela está reduzindo o produto total. Então o produto total chegou no máximo e agora, claro, ele só cai. Claro, não vai subir, né? Você já estava no máximo, ele vai decair. Então o produto total passa a ser negativo, a produção passa a ser decrescente e o produto marginal é negativo. É isso que é o estágio 3 de produção. Legal, pessoal? Bacana, então vamos ver isso no gráfico, né? Então tá aí o gráfico, esse primeiro de cima, né, representa bem, mas o de baixo também representa aqueles pontos que a gente falou, vamos analisar. Então, o estágio 1, como eu falei para vocês podem ver o produto total ali, ele começa na origem e vai até o ponto B. Eu já vou comentar o ponto A também. Mas ele vai até o ponto B, que é o que a gente definiu. No ponto B, como vocês podem ver lá no Dzinho, no gráfico mais abaixo, é exatamente quando cruza o produto marginal sobre o produto médio, como eu falei para vocês, esse cruzamento matematicamente vai acontecer quando o produto médio é máximo, lá bem no pico da montanha do produto médio, digamos assim, vai ocorrer o cruzamento, e aí, pessoal, é a fronteira entre o estágio 1, ou seja, que está crescendo ainda, a taxas crescentes, para o estágio 2, boa parte está as taxas crescentes, né, ou exponenciais, e depois você passa para o estágio 2, que ele passa a crescer a taxas decrescentes. Bom, como é que eu sei disso? É porque nessa região do estágio 1, o produto marginal é maior que o produto médio, tá? Então, se o produto marginal é maior que o produto médio, as contribuições estão sendo positivas, assim, né, mais do que a média. Para cada unidade de trabalhador a mais, por exemplo, né? Então você está crescendo positivamente. O ponto A é um ponto interessante, porque até ali o crescimento é exponencial, porque ali você tem uma produtividade marginal crescente. Só que a partir dali há uma inversão, né? E a produtividade marginal começa a ser decrescente, apesar de ainda estar acima do produto médio, tá? Então tem essa inversão nesse ponto A. Mas a fronteira entre os estágios está no ponto B, não vamos confundir as coisas. Ele cresce exponencialmente até o ponto A, digamos assim, o produto total. Já no estágio 2, que é do ponto B até o ponto C, então ele vai lá do cruzamento do produto médio máximo até lá o ponto em que o produto marginal é zero. Tá vendo lá embaixo? No ponto E lá embaixo. Bom, em toda essa região aí, o produto médio está decaindo, o produto marginal está decaindo, está tudo decaindo. Então ele cresce ainda, são todos positivos, mas a taxa é decrescente. A taxa de variação já é menor do que o produto médio, como vocês podem ver, o produto marginal está abaixo do produto médio, mas são todos ainda positivos, mas decrescentes, o que torna o crescimento do produto total mais lento, né? Ou seja, ele está crescendo a taxas decrescentes e próximo de atingir seu máximo. Ele atinge seu máximo no ponto C lá em cima, que corresponde também ao ponto E lá embaixo, lá, né? Onde o produto marginal é igual a zero. E aí sim a gente finaliza o estágio 2 aí, passa sim ao estágio 3. Bom, se o produto marginal é zero, né, do trabalho, você aumenta ainda a quantidade de trabalhadores, aí ele começa a ser negativo, ou seja, cada trabalhador a mais está reduzindo a produção. A contribuição dele agora é reduzir a produção. A produtividade é tão baixa que está caindo, está atrapalhando os demais, não há espaço suficiente, aquela coisa tudo que a gente já comentou, e leva a uma queda, né, um sufocamento da produção, e a continuidade de aumentar trabalhadores leva a uma queda do produto total. Esse seria já o estágio 3 da produção. Claro que ninguém quer atingir o estágio 3 da produção, né? Mas vamos até classificar isso conforme uma tabelinha que eu vou mostrar para vocês agora. Aqui, ó, os estágios e o que a gente pode falar deles em relação às suas características. Com certeza o estágio 1 é ineficiente, porque a gente tem essas
por mais que esteja crescendo a taxas crescentes, como a gente viu, tem essas questões que a gente deve levar em consideração. Região que vai da origem ao ponto B, onde o produto marginal cruza o produto médio, né, que foi o que a gente falou. O produto médio cresce à medida que se aumenta o nível de fator variável, porque você está na fase crescente, né? A montanhazinha, depois chega no máximo, entra na fase decrescente do produto médio. No estágio 1, você está na fase crescente do produto médio. Então, as médias de produção estão crescendo, a produtividade está crescendo dos trabalhadores. Então, está ok, né? Você está aproveitando esse ganho de produtividade. Né? Mas estar no estágio 1 ainda é ineficiente, porque cada vez mais você pode aproveitar um nível maior de produtividade dos trabalhadores. Então, por isso que ele é ineficiente. Então, proporção ineficiente do fator fixo e variável. Muito fator fixo e pouco fator variável. Então, como eu falei para vocês, há uma capacidade ociosa, né, do fator fixo que está sendo, como escrito ali, subutilizado, né, que poderia estar sendo. Então, você tem que passar pelo estágio 1, porque ele não é eficiente ficar no estágio 1, digamos assim. Né. O estágio 2 é eficiente ou até, né, pode ser considerado racional, que vai da região B ao ponto C, onde o produto total é máximo, da máxima. Estágio onde ocorrerá maior retorno líquido, máximo lucro. Mas isso é uma coisa que a gente só vai ver lá em mercados, falar sobre lucro. Né? Mas com certeza, onde é mais eficiente nessa região. A proporção eficiente dos fatores fixos e variáveis. Claro que, mas então a questão é chegar no produto total, máximo, talvez, depende. A gente vai ainda ter essa conclusão mais à frente. A região, aí claro, né? Mas com certeza é a mais eficiente. A questão que eu estou falando para você é o ponto nela. Se é no ponto de produto total máximo, talvez sim, talvez não, depende dos custos. A gente vai ver isso mais à frente. E aí 3, né, que é irracional. Né? Aí não é nem questão de ser ineficiente, né? Porque o estágio 1 é ineficiente, se separar ali tudo bem, é ineficiente, mas porque você podia estar usando mais fatores, né, e aumentando a produção. Mas o 3 ele já é irracional, porque você está perdendo, você está aumentando seus custos e reduzindo sua produção, o que não tem nenhum sentido em nenhuma direção. Região que fica à direita do nível de produto máximo ou onde o produto marginal é negativo. Proporção ineficiente de fator fixo e variável. Muito de fator variável para pouco fator fixo. Né? Já começa, aí já está atuando, né, as forças da lei dos rendimentos marginais decrescentes totalmente, né, para dizer assim. Ele já começa a atuar no estágio 2, mas aqui ele fica auto-evidente. E o fator variável é desperdiçado, causando queda, então, da produção, pessoal. É isso aí. Esse é o estágio de produção, então, 3. Né? O produto total já é negativo, o produto marginal, o produto total cai, né? Claro, o negativo também cai, o produto marginal é negativo. Bacana, mais ou menos bacana. Então, basicamente, a aula de hoje é isso, é uma introdução ainda à teoria de produção, a gente vai ver mais coisas na próxima aula, até mais técnica um pouquinho, e espero que vocês tenham compreendido essa parte inicial da teoria da produção para a gente poder avançar, né? Tá tudo coligado com a teoria da produção, teoria dos custos, então é bom vocês pegarem esse pacote completo, acompanhar aí, para entender bem essa parte da matéria, tá legal? Aí eu tenho os vídeos aqui para passar para vocês, mas eu não tô querendo passar não, pessoal, tô querendo terminar a aula aqui, né? Se possível, porque o YouTube ele tem agora essas questões, ele vê que tu tá passando um vídeo, replicado do outro, fica pesado também a filmagem para passar para lá, então dê uma olhada nesses vídeos, eu vou dizer para vocês, no YouTube tá aí o nome deles, né, que tem a ver, claro que tem a ver com questão de produção, com questão de custo Brasil, inclusive, né, mas esses vídeos são um pouquinho mais antigos também, eu tenho que dar uma atualizada nisso, tá? Mas é isso aí, então até a próxima aula. Fui, pessoal, até lá.